Vamos lá então, pessoal, vamos começar a trabalhar aqui crimes contra o patrimônio, vamos avançando aqui em cima desses artigos, vamos trabalhar, né, conforme falei para vocês aí sempre, trabalhar a lei seca e acima da lei seca, caso tenha necessidade de falar alguma jurisprudência, alguma súmula importante, eu vou falar aqui para vocês. Caso não, a gente vai ficar somente com a lei seca, que é o que a banca gosta de cobrar, tá? Vou mostrar isso mais para frente aí, resolvendo questões para vocês. Então tá aqui nossas redes sociais, lá na nossa rede social, né? Aqui temos o Instagram, @prof.herculano, e o importantíssimo aqui, ó, professor Alexandre Herculano no YouTube, porque eu estou fazendo eventos gratuitos lá no YouTube sobre segurança orgânica, segurança institucional e a parte normativa. Então não deixem de assistir, não deixem de se inscrever lá no nosso canal, tá? Vamos seguindo então, vamos avançando, falando sobre crimes do patrimônio. Os crimes patrimoniais, pessoal, eles começam no artigo 155 e vão, na verdade, né, o capítulo em si, né, vai até o artigo 183. Mas o artigo 181, 182, 183, eles não tratam de crimes, eles tratam das chamadas escusas, que horas são absolutórias, outras são relativas, que a gente vai ver algumas condições que certas pessoas, em certas ocasiões, praticando certos crimes, né, patrimoniais, não serão responsabilizados ou dependerão, em outras situações, de uma representação. Mas isso a gente vai falar lá no final. O que a gente vai focar aqui? Né? O tipo penal, quando que eu vou ter um roubo, quando que eu vou ter um crime majorado ou quando que eu vou ter um crime qualificado e quando que eu vou ter aí um crime privilegiado. Além disso, cabe lembrar aqui alguma jurisprudência e fazer uma correlação com outras normas importantes para vocês. Tá? Então vamos aqui para o crime de furto, que é o nosso primeiro crime de hoje aqui, que diz o seguinte, ó, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Então isso aqui já sei que é o quê? Um furto simples, tá? Um furto simples. Aqui, ó. Reclusão de 1 a 4 anos, sabemos que não é um crime de menor potencial ofensivo, mas a pena mínima ela não ultrapassa a 1 ano, tá? Logo, tá? Logo, o que acontece aqui? Cabe suspensão condicional do processo? Cabe suspensão condicional do processo, já que artigo 89 da Lei 9.099 serve para todos os crimes que eu vou falar aqui. Os crimes cuja pena mínima não ultrapassarem a 1 ano, eu vou aplicar somente, não vou aplicar toda a Lei 9.099, mas vou aplicar somente o artigo 89 da Lei 9.099, beleza? Que é a suspensão condicional do processo. Agora, os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Aí sim eu posso aplicar as medidas, né, despenalizadoras, os benefícios da Lei 9.099, como composição civil do dano, como transação penal, como, de repente, na lesão corporal, o direito de representação, entre outros benefícios que traz a Lei 9.099 para os crimes de menor potencial ofensivo. Então, isso vai servir para qualquer crime que eu venha falar no dia de hoje e em outras normas também, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, simples, né? Temos aí um furto simples, agora olha o furto majorado aqui, pessoal. A pena aumenta-se de 1/3, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E aí, aqui você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque é praticamente uma das únicas majorantes que nós vamos ver aqui, tá? Porque se você pular aqui, ó, o que você já vai ver aqui, pessoal? Você vai ver, em alguns casos lá, que são novos, aumento também, mas a maioria aqui é qualificador, e eu vou alertar vocês quais são os majorados e quais são os qualificados. Então, repouso noturno, ele aumenta a pena de 1/3, tá? E não é de 1/3 a metade, como caiu recentemente aí. Aumenta a pena de 1/3, beleza? Agora, pode ter a forma privilegiada do furto? Pode ter, porque ele, de repente, é um réu primário. Olha o que diz aqui o parágrafo 2º aqui. Vamos lá na lei. O que diz aqui? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, tá? Ó, diminuição de 1 a 2/3, ou aplicar somente o quê? A multa. Então, aqui eu tenho, na verdade, né, pessoal, o furto privilegiado, tá? Privilegiado. Já no caso aqui, eu tenho furto majorado.
que é majorado, que é justamente devido à questão lá do aumento de pena. Aí no parágrafo 3º, ele fala, né? Tu vê aí no parágrafo 3º, o que ele traz aí no parágrafo 3º? Ele fala sobre o furto de energia, ó. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então ele está falando, nesse caso, pessoal, de um furto específico, né? Que seria aí a energia elétrica. Agora, o que nós temos que ficar atento aqui, segundo algumas jurisprudências? É o seguinte, se você mexe lá, né, no seu reloginho, lá na caixa de relógio, lá alterando aquele relógio lá, você, na verdade, está cometendo um crime de estelionato, tá? Por fraude. Estelionato por fraude. Foi lá, mexeu no relógio para cobrar menos, né? Ou para não cobrar, enfim, mexeu no relógio. Isso não é furto. Isso é um estelionato por fraude. Agora, foi lá, desviou aquele fiozinho, né? Foi lá, desviou lá, puxou lá da rede pública, ou então do vizinho, aí sim, aí você está furtando energia. E parece que não, mas as bancas brincam muito com isso, tá? Quando que é furto de energia, né? E quando que é um estelionato por fraude. Então você tem que ficar atento a esse detalhe aí que é de extrema importância. Até aqui tranquilo, pessoal, que eu estou aqui com retorno aqui, estou com um feedback aqui no fórum aqui, depois a gente vai vendo os alunos comentando aí algumas coisas sobre sobre prova, mas depois a gente fala mais sobre isso aí. Só que a gente tem que focar na matéria agora, nesse momento. Até aqui tranquilo? Vamos seguindo aqui. Aí vem a forma qualificadora. Então, ó, falamos do furto. Um parênteses aqui. Tá vendo que eu estou investindo um tempo maior no crime de furto. Assim vai ser no de roubo e em outros crimes também. Alguns a gente vai passar batida na lei seca, porque quase não cai. E quando cai é o que está escrito ali. Mas alguns crimes nós vamos dar uma atenção especial. Fechou? Então, olha só, falamos do furto na forma simples, falamos do furto majorado pelo repouso noturno, falamos do furto privilegiado lá no réu primário, né? Falamos da diferença aí do furto de energia e do estelionato. Vamos entrar agora na forma qualificada do delito. Então, como que seria a forma qualificada do delito? O que seria qualificadora? Qualificar o crime, pessoal, nesse caso, é quando a gente, tá, pessoal? Presta bem atenção. Qualificar o crime é quando a gente aplica uma pena mais gravosa. Então, se na forma simples fala para mim, um exemplo, vou criar um crime aí. A gente até falou ali, né? De 1 a 4 anos. Não foi isso aqui, ó? Tá lá. De 1 a 4 anos, até que falei que cabe aqui, ó. De 1 a 4 anos. Então, vocês estão vendo que a pena é de 1 a 4 anos. Mas eu não vou aumentar a pena. Aqui, na verdade, eu já estou aplicando uma pena mais gravosa. Em qualquer situação, eu vou chamar de qualificadora. Por que eu estou bem detalhando esse ponto aqui? Porque nem sempre, pessoal, vai acontecer isso aqui, ó. Nem sempre vai acontecer isso aqui. Aqui o legislador já está me informando que é furto qualificado. Entenderam? Mas vão ter situações que você vai ter que deduzir que aquilo dali é um furto que é um crime qualificado. Por quê? Porque existe uma pena mais gravosa. Então fica atento a esses detalhes aqui. Vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos avançando. Vamos lá. A pena serve também. Né? Essa parte penal aí serve para vários concursos, né? Não só para a Polícia Judicial não, e outros concursos policiais não. Cai direito penal, está dentro do contexto. Vamos lá. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, olha só, ela sai de 1 a 4, tá vendo? Que era furto na forma simples. Aqui a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Então aqui, na verdade, nós temos aí as qualificadoras. Primeiro aqui é com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então ele está destruindo ou rompendo algum obstáculo, tá, pessoal? Nesse caso aí, nós temos a qualificadora. O outro, com abuso de confiança, pessoal, né? Então, o sujeito, ele abusa da confiança aí nela que foi depositada pelo ofendido, a fim de cometer o quê? O delito. Assim, pessoal, a gente tem até uma forma de qualificadora aqui, que alguns doutrinadores chamam de qualificadora de elemento subjetivo, tá? Qualificadora de elemento subjetivo. Então, vocês estão vendo que ele comete o quê? Um furto porque acabou ali ficando trabalhando, sendo o braço direito da pessoa. Então, é um abuso de confiança? É.
ou mediante fraude, escalada ou destreza. Então, são situações que também vão qualificar o crime. Com emprego de chave falsa, tá bom? Com emprego aqui de chave falsa, então aqui a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que é todo instrumento, né, com ou sem forma de chave, tá? Não precisa ter uma forma de chave destinada a abrir a fechadura, tá? Como uma chave micha, gasoas, tá? Grampos, pregos, enfim, tudo isso pode caracterizar aí chave falsa. E mediante concurso de 2 ou mais pessoas aí também. Então, o ponto interessante aqui que a gente tem que saber, tá? Por exemplo, se a pessoa entra, né, quebra o vidro da janela de um carro para roubar uma bolsa lá dentro, ela está rompendo obstáculo? Tá. Então, é um furto qualificado, professor? É um furto qualificado, entendeu? Então, é um exemplo para vocês aqui. Então, qualquer dessas situações, eu vou ter a pena ali, nesse caso, de 2 a 8 anos, e não mais de 1 a 4 anos, que é a forma simples, porque o crime ele já está sendo qualificado. Não esqueçam disso. Agora, avançando um pouco mais, pessoal, vamos lá, avançando um pouco mais, vou trazer umas outras qualificadoras para vocês aqui, que foram algumas inovações que vêm aí desde 2018, 2019, depois, 2019 com o pacote anticrime, Lei 13.964, em outras alterações em 2022. Então, pessoal, são situações inovadoras aqui. Até ali onde eu estava, praticamente são redações primárias lá de quando for promulgado o Código Penal. Fechou? Vamos seguindo aqui, vamos avançando. Então, a pena de reclusão de 4 a 10 anos se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, vocês estão vendo aí, né, pessoal, que é uma reclusão, tá vendo? E muito mais grave, de 4 a 10 anos. Então, é uma forma de qualificar? É uma forma de qualificar, tá? É uma forma de qualificar também o crime. E no parágrafo 4b, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos se o furto mediante fraude é cometido por dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso por qualquer outro meio fraudulento. Então, prestem bem atenção, tá? Aqui é 4 a 10 e aqui segue lá a mesma pena das outras qualificadoras que tem aí. Então, não esqueça, tá, pessoal? Por quê? Por que eu estou toda hora batendo nisso aqui? Porque a banca, ela sabe que você está estudando. Então, a hora ela vai perguntar se é aumento de pena, vai inventar aqui, por exemplo, que se é mediante fraude ou por dispositivo eletrônico ou informático, aumenta a pena de 1/3. Ela vai querer inventar uma historinha para vocês. Então, você tem que saber o que aumenta a pena e o que realmente é qualificadora de um delito. Fechou? Vamos seguindo. Vamos avançando, passo a passo aí para a gente não perder nada. Outra aí, pessoal, parágrafo 4c. A pena prevista no artigo 4b, que a gente acabou de falar, tá? Considerada a relevância do resultado gravoso, o que acontece? A pessoa vai lá, comete um crime, por exemplo, né, vamos botar aqui, mediante fraude, né, por meio de dispositivo eletrônico. Um exemplo, né? Ele praticou um crime mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico. Então, nesse caso aqui, alterou lá, por exemplo, uma bomba de gasolina, né? Botou um chip lá, enfim. Então, seria uma qualificadora? Seria uma qualificadora, né? Aí, o que acontece? O que pode acontecer nessa situação? Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Ou seja, pessoal, de repente um dispositivo informático seria mais, né, rede, né, envolvendo rede de computadores, seria melhor exemplo aqui para a nossa majorante. Aí o servidor, ele é mantido fora do território nacional. O servidor da rede lá, ele não está no Brasil, ele está fora, foi comprovado que a fraude que ele cometeu, o furto que ele cometeu lá, né, de repente roubando uma pessoa através de uma senha, de um banco, enfim, né, ele acabou cometendo um furto, né, cuidado que tem situações que podem configurar estelionato também, mas aqui vai ser um aumento da pena de 1/3 a 2/3. Mas se aqui aumenta a pena de 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Então, vamos lá, pessoal, vamos aqui detalhar essa situação, porque aqui eu vejo pegadinhas, né? E quando a gente vê pegadinhas na prova, a gente tem que tomar cuidado.
Essas majorantes aqui, elas são aplicadas mediante aquele furto, mediante fraude, utilizando dispositivo eletrônico, informático lá. Não é majorante para todos os furtos, entenderam? Aqui, ó, nesse caso, servidor fora do território, 1 a 2/3, aumenta a pena. Ah, professor, então ele está sujeito lá ao aumento da pena, né, de 4 a 8 anos, sim, porque quando é 4 a 10 é explosivo, né? Então, fraude ali, ele está cometendo um crime de 4 a 8 anos de reclusão, só que ele pode, mesmo assim, aplicada a pena qualificada, ele vai ter um aumento dessa pena, porque ficou comprovado que o dispositivo se encontrava em rede fora do Brasil, fora do território nacional. Mas também, pessoal, pode ter sido cometido, nesse caso aqui, eu pulei aqui, deixa aqui na tela, pode ser cometido por uma pessoa, né, idosa, perdão, contra uma pessoa idosa. Então, nesse caso, é de 1/3 ao dobro. Então, o aumento de pena, ele é específico para aquele crime, não para outro crime. Como que a banca pode fazer aqui? Ela trazer um outro tipo de furto e falar que aumenta a pena nesses casos aqui. Então, cuidado, o parágrafo 4C ele é bem explícito. A pena prevista no parágrafo 4B. Então, o 4C ele direciona para o 4B. Então, tem que alertar. Se você lê rápido, o aluno, às vezes, ele não sabe interpretar. Uma coisa fácil de fazer, mas eu até entendo vocês, na correria do dia a dia, tendo coisa aberta para estudar, você, às vezes, passa batido e acha que isso aqui é aumento de pena para qualquer tipo de furto. E não é. Muito cuidado com isso, tá? Ah, professor, então se ele pegou, né? Aí vem fora as outras jurisprudências que eu já falei aqui. Algumas situações específicas que a gente pode alertar vocês aqui. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tá lento, tá rápido, né? Dá um feedback aí, que isso é importante para eu seguir aqui. Vamos lá. A pessoa foi ao mercado, né? Já que a gente está falando de furto. Pegou lá o objeto. E viu que tinha vigilante ali, né? Não deu para ela levar e tudo, largou em qualquer canto e meteu o pé. Opa, não tem crime, professor. Não tem crime. Tem sim, tá? Tem sim. Por quê? Ele teve a posse mansa e pacífica. Então, cuidado com esse negócio que se a pessoa tentou pegar ali, não conseguiu, que não vai caracterizar o crime de furto, tá, pessoal? Muita atenção nisso aí. Tá? Não precisa ele sair do estabelecimento com coisa e meter o pé e ser pego lá fora, que vai ser somente assim que vai ter furto. Muito cuidado. Agora, se envolver emprego de violência ou grave ameaça, eu não posso mais falar em furto. Aí eu vou ter o quê? Dependendo da situação, um roubo, e dependendo da situação, poderia ter um crime também, não só um roubo do artigo 157, mas poderia ter aí, dependendo do tipo penal, né, um crime de extorsão com o artigo 158, porque está falando mediante violência ou grave ameaça. Outro detalhe, que cai muito também para o cargo de vocês. Lá nos crimes contra a administração, lá no artigo 312, tem o crime de peculato. O crime de peculato lá, pessoal, cuidado com isso, tá? Por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque tem a ver com o crime de furto aqui. O peculato lá, quando a pessoa retira do estabelecimento público lá, de um órgão público, algum material para ele ficar com ele, para ele, né? É um tipo de furto? Mas a gente não chama de furto, a gente chama de crime de peculato. E se tiver um particular com esse funcionário público, no exercício da função ou em razão da função, e o particular sabedor disso, ele vai responder também pelo crime de peculato e não de furto, a não ser que ele não saiba da condição de funcionário público, aí ele responderia pelo furto. Então, existe uma modalidade lá de peculato-furto, justamente uma figura parecida com o furto, mas que se chama peculato, porque praticado por funcionário público em razão de sua função ou no exercício da sua função, tá? Então, muito atento nisso aí. Então, até que a gente explica lá que os crimes contra a administração pública, eles podem ser funcionais próprios ou impróprios. Os funcionais próprios, quando tira a figura do funcionário público, a gente teria aí uma figura o quê, pessoal? Né? A gente teria uma figura atípica. Mas se é funcional impróprio, eu tiro a figura do funcionário público, aí o que eu teria? Eu teria um outro crime. Isso acontece, por exemplo, com furto. Se é funcionário público, eu tenho peculato furto. Se tira a condição de funcionário público, eu tenho o quê? O crime de furto. Entenderam? Por isso que a gente chama de funcional impróprio.
Vamos seguindo aqui, vamos avançando. Vamos lá. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Recentemente, vimos uma pegadinha numa prova aí, não da banca de vocês, mas de outra banca, falando que seria majorado, aumento de pena. Olha aí, tá vendo como que as bancas sabem disso? Só que aqui a questão estava errada, porque a gente sabe que é uma outra qualificadora, só que a pena ela é um pouquinho diferente. A gente está falando toda hora de 2 a 8, né? Já falamos de 1 a 4 na forma simples, algumas qualificadoras de 2 a 8, quando envolver explosivo de 4 a 10, né? Nesse caso aí. Só que aqui é de 3 a 8 anos. Agora, furtou no Rio de Janeiro, levou para São Paulo, já está na qualificadora? Tá. Furtou no Rio de Janeiro, levou para a Argentina, já está na qualificadora? Tá. Por quê? Tanto para outro estado ou para o exterior. Não é somente para o exterior, como já vi questões antigas assim. Tá? Vamos seguindo aqui. Vamos avançando. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, aqui está falando de um crime, né, de um tipo de furto, de um semovente, né, enfim, de animais. Depois a gente vai até falar sobre a questão de receptação também de animal, tá? A gente vai falar sobre isso aí mais para frente também. Então, é uma outra qualificadora. O parágrafo 7º também traz outra qualificadora do furto, que diz o seguinte, né, aí nesse caso, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitam sua fabricação, montagem ou emprego. Então, vocês estão vendo, pessoal, crimes, né, com penas mais severas de 4 a 10 anos. Tá, vou deixar isso bem claro para você, Márcio. Vocês estão vendo crimes, né, que realmente são penas mais gravosas porque envolve, né, uma possibilidade até de matar pessoas, né, quando o furto é por emprego de explosivo, tá? Ou quando é o furto de explosivo, né? Você furtar o próprio explosivo para praticar crime. E a gente sabe que o furto por emprego de explosivo, nesse caso, a gente tem até hoje a figura lá na Lei 8.072 do chamado crime hediondo, tá bom? Então tem lá a situação também. Vamos lá. Mais uma vez aí que o colega ele tem uma certa dificuldade, né? Ele falou para mim que muita gente está começando a estudar, tá, pessoal? Então é comum essas dúvidas e a gente está aqui para esclarecer. O crime, não vou falar furto, tá? O crime, vou dar um exemplo para você. Existe um crime A, qualquer crime. Esse crime A, ele tem uma pena de 1 a 2 anos. Isso aqui é uma situação hipotética, tá bom? Crime A. Se o agente comete o crime A, ele responde na forma simples de 1 a 2 anos. Se o agente comete o crime A, né, envolvendo qualquer situação, botar aí, envolvendo criança ou adolescente, isso aqui não existe, tá? Isso aqui eu estou inventando para você entender o que é qualificador e o que é majorante. Se o agente comete o crime A envolvendo criança ou adolescente, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Então, o que eu tenho? Um crime majorado. Se eu aumento a pena, eu estou majorando o crime. Agora, se alguém comete o crime A, aí vem outro artigo ou parágrafo, né, envolvendo idoso ou pessoa deficiente, a pena passa de 4 a 6 anos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tornando a pena mais gravosa. Então, eu estou qualificando o crime. Mas se alguém, né, fulano comete o crime A e é réu primário, a pena é de 6 meses a 1 ano. Então, você está vendo que a pena ela é uma pena muito mais branda do que a forma simples. Então, eu tenho o quê? A forma privilegiada. Então, aqui eu tenho a forma simples, aqui eu tenho crime majorado, aqui eu tenho crime qualificado e aqui eu tenho crime privilegiado. Nem todos os crimes vão ter isso, tá? Nem todos os crimes vão ter isso. Entenderam? Mas sempre que tiver, você já começa a identificar. Eu sempre falo para o aluno, está estudando? Já risca lá no código, por isso que eu gosto muito, ou você usar um tablet ou um iPad, o que for,
né, e começar a marcar ali do lado, né, majorado, qualificado, privilegiado, porque é aí que as bancas estão trabalhando bastante. Quando não cobram jurisprudência, elas estão trabalhando em cima disso aqui. Tá? Não estão cobrando, até cai, mas é muito raro contar uma situação hipotética. A, né, entrou na casa de B entrou na casa de B, B encontrava-se ausente, né, da sua residência e levou aí a televisão. Qual o crime? Furto simples. Isso daí quase não vem caindo mais. Até pode cair. Agora, A entrou na casa de B no período noturno, B em repouso, dormindo, né? E a jurisprudência fala que não precisa ele estar lá na casa dormindo, basta que seja durante a noite, que é o período que se entende de repouso noturno, que ele não sabe se B está ou não na sua residência, ok? E aí, pessoal, nesse caso eu vou ter um furto, conforme falei lá no início, um furto que é majorado com aumento de pena, entendeu? Então as bancas elas estão aprofundando mais assim nessas questões, tá bom? Não sei se ficou claro aí para você, Max. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Depois é só rever aí o que eu acabei de falar. Aí vamos lá, furto de coisa comum, pessoal. Então, Simon, olha quanto tempo, né, a gente levou no crime de furto, porque é um dos crimes que mais cai aí. Furto de coisa comum, quando cai, é o que está aqui na lei. Depois a gente aprofunda mais um pouco no roubo. Então, ó, furto de coisa comum, subtrair o condômino, o coerdeiro, o sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente detém a coisa comum. Então, detenção de 6 meses a 2 anos, opa, eu tenho um crime de menor potencial ofensivo porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Somente procede-se mediante representação. Isso aqui é interessante a gente for reforçar. Toda vez que vier, pessoal, em regra, os crimes são, aí puxa lá um pouco do processo penal. Em regra, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Então, cometeu o crime, não tem essa que, eu não quero, não faz isso com ele não, é meu filho, não sei o quê. Não tem isso. Se é ação pública incondicionada, ele vai responder. Mas tem certos crimes que são de ação penal pública condicionada à representação. Então, para o Estado punir aquela pessoa, eu preciso que a pessoa, a vítima, represente contra ela. Entenderam? Até no caso de situação de prisão em flagrante. Ele cometeu a prisão em flagrante, pessoal. Doutrina, jurisprudência reforça muito isso. A representação não é somente para o processo. Até, por exemplo, para a prisão em flagrante. Se a pessoa não representar, por que o delegado vai prender ele em flagrante? Entendeu? Porque ali já tá mostrando problema, né, no futuro processo. Porque essa fase de inquérito ali, de apreensão, de auto de prisão em flagrante, a gente está falando de prisão administrativa, a gente está falando de uma fase administrativa, que pode ser dispensável porque o Ministério Público já pode ter indício de autoria e materialidade, né? Então, isso já serve para isso também. Então, sempre que vier representação. Agora, quando que é ação penal privada, né? Quando vier dizendo mediante queixa. Falou queixa, é um crime de ação penal privada. Falou representação, ação penal pública mediante representação. Falou nada, que é a maioria dos crimes, ação penal pública incondicionada. Vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos avançando. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, né? Por quê? Cujo valor não exceda a cota a quem tem direito. Ele pegou a parte dele, então não está cometendo crime. Vamos seguindo. O crime de roubo é outro que também tem alguns detalhes aí, não tanto quanto furto, né? Furto, acho que de todos os crimes patrimoniais é o que tem mais detalhe, é o de furto. Estelionato também, mas mais literalidade, né? Mas o furto ele tem muitos detalhes. Então lembra que eu falei para vocês, né? Tanto o roubo quanto o estelionato tem que ter o quê? Emprego de violência ou grave ameaça. Olha aí, ó. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, 4 a 10 anos de reclusão, já é uma pena muito alta, né, para o crime de roubo aí. Estou dizendo que é alta, não estou criticando a pena, estou dizendo que comparando com outros crimes já é uma pena alta. Na mesma pena incorre quem logo depois de subtrair da coisa,
né, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. O que a gente pode concluir aqui, pessoal? É o seguinte, existem as duas figuras, né? Desculpa, pessoal, estou bem resfriado, mas dá para a gente ir levando. Ó, nós temos aí o roubo próprio e o roubo impróprio. Roubo próprio e o roubo impróprio. No roubo próprio, a violência, pessoal, ela é empregada antes, tá? Antes, gravem isso, tá? No roubo próprio, a violência é empregada antes ou durante a subtração. Viram a diferença? Então, olha aqui para mim, vamos lá. No roubo próprio, a violência ela é empregada antes ou durante, né? Cuidado. Já no roubo impróprio, ela é empregada a violência depois, ele já tem tudo, já passou, me dá o celular, me dá o seu que e tal, né? Aí a pessoa deu, passou tudo, já está ali, já colocou no bolso, aí a pessoa, sei lá, se irmou com outra, vai lá dar uma coronhada, dá um chute, né? Achando que a pessoa pode revidar depois que ele sair dali, para quê? Garantir o proveito do roubo. Então, se falar depois, pessoal, nesse caso aí, tá? Se falar depois, a gente sabe que tem a figura, nesse caso, do roubo impróprio. Isso aí já é uma questão doutrinária. Vamos avançando aqui. Vamos lá. A pena, olha aí, o roubo majorado, pessoal. A pena, né, aumenta-se de 1/3 até a metade. Lembrem sempre, 1/3 até a metade. Se há concurso de 2 ou mais pessoas, ok? Se houver concurso aí de 2 ou mais pessoas, então a gente, nesse caso aí, tem aí o roubo majorado. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, mais uma vez, o roubo majorado. E se a subtração de veículo que venha a ser transportado para outro estado ou, nesse caso, para o exterior. Então, eu tenho mais uma vez o que, pessoal? O roubo majorado. E qual é o aumento da pena? Lembra aí? Qual é o aumento da pena nesse caso, pessoal? Né? 1/3 até a metade. 1/3 até a metade. Aí vem um detalhe aqui. No furto, se ele furta o veículo, leva para outro estado ou para o exterior, eu tenho furto o quê? Qualificado. Olha aí o detalhe, tá? Só que no roubo, se isso acontecer, eu tenho ele majorado, aumento da pena de 1/3 à metade. Já viram qual tipo de maldade que pode vir na sua prova? Porque a banca ela vai tentar trocar isso para você. Ora, lá no furto vai falar que aumenta a pena de 1/3 à metade, ora aqui vai dizer que é qualificado de, né, acho que é a reclusão de 3 a 8 anos que nós falamos lá. Mas é o contrário. Lá no furto de veículo, levado para outro estado ou para o exterior, aí sim eu tenho o furto qualificado. Aqui eu tenho o quê? O roubo com aumento de pena, que é o roubo majorado de 1/3 à metade. Beleza? Vamos seguir. Se o agente também mantém a vítima em seu poder, restringindo aí a sua liberdade, tá? Então eu vou ter aí também, nesse caso aí, o roubo com aumento de pena. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilite a sua fabricação, montagem ou emprego, roubo majorado. Se a violência ou grave ameaça, tudo aqui, ó, pessoal, tudo na sequência, ó. Se a subtração for de substância explosiva, de acessório que conjunto ou isoladamente possibilita sua fabricação, montagem ou emprego, aí, ó, olha outro comparativo aqui que eu vou fazer com vocês. Presta bem atenção, deixa eu só beber uma água aqui. Vamos lá, pessoal.
Então, ó, se a subtração é de substância, viram que eu fiz o comparativo lá do veículo? Lá é furto qualificado, né, o veículo levado para o exterior. E o roubo é majorado, aumento de pena, 1/3 a metade. Aqui é a mesma coisa. Tá o quê? Subtraindo substância explosiva. Lá é qualificado o furto. E aqui? Aqui é majorado, aumento da pena de 1/3 a metade. Se a violência ou grave ameaça é exercido com emprego de arma branca, e aí, pessoal? Né? Pessoal, arma branca, até caiu aí na prova de ontem, a gente corrigindo aí, eu trouxe alguns detalhes para vocês. Arma branca é o instrumento que vai cortar ali, uma faca, um canivete, um caco de... Isso é arma branca. Cortou uma garrafa lá, fez como tipo uma faca, né? Um afiado lá para cravar na pessoa. É uma arma branca. Arma branca não é só a faca, não. A faca propriamente dita, não. Muito cuidado com isso. Então, esses instrumentos vão aumentar a pena de 1/3 a metade. Ah, professor, tiraram a arma de fogo. É porque o aumento ele veio mais gravoso. Não é que tiraram, né? Se você reparar aqui, né? Ó, olha aí, ó. Olha aqui na tela. A pena aumenta-se de 2/3, agora não é mais de 1/3 a metade. Agora a gente está aumentando a pena em 2/3. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, tá vendo? Diferente, né? Se há destruição ou rompimento do obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo, também, né? Nesse caso aí, vai ter a pena aumentada em 2/3. Então, vocês viram, pessoal, o seguinte, comparando com furto, que é o que a banca vai fazer. Lá se envolve explosivo, se envolve emprego de explosivo, furto de explosivo ou furto por emprego de explosivo, a gente está qualificando o crime. Aqui, né, a gente também vai ter essa situação? Vai. Mas aqui, ora, eu vou ter um aumento de pena de 1/3 a metade, e ora eu vou ter um aumento de pena de 2/3, né, com emprego de explosivo. Então, são situações diferentes. A banca, ela gosta de pegar essas situações aqui e falar que seria roubo qualificado, e não é, porque existe o furto qualificado envolvendo essas mesmas situações. Entenderam? Então, muita atenção comparando esses dois crimes aqui, tá bom? Vamos seguindo aqui, vamos avançando. Vamos lá. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro, né? Então, pessoal, aqui, na verdade, traz também, né, um tipo de aumento de pena, só que dobrando, né? Dobrando. A gente viu lá a pena máxima 10 anos, né? Imagina, dobrar a pena. Então, pode ser uma pena bem gravosa, porque é uso restrito ou uso proibido. E qual é a diferença de uso restrito e uso proibido? O uso restrito é porque é de controle do comando do Exército, tá? É de controle lá do Exército sobre as armas que podem estar aqui, né? Registrada no signo lá. Agora, de uso proibido, pessoal, não pode nem entrar no país, tá? Então, o próprio nome fala, proibido, né? Você não pode aí, mesmo que você tenha porte, ir lá em Israel comprar uma arma que, de repente, é proibida no país. Entenderam? Então, existe essa diferença aí de uso restrito e uso proibido. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e se resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, pessoal. E essa figura aí, o que nós vamos ter, né? Essa figura nós vamos chamar de latrocínio, tá bom? Que é o roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte, tá? A gente vai ter aí o chamado latrocínio. Não esqueça disso, que às vezes a banca fala latrocínio e você acha que é um crime contra a vida. Os crimes contra a vida estão lá no artigo 121, né? Começa ali, ó, matar alguém, né? Então tá lá o homicídio. Aí você tem lá o infanticídio, artigo 123, né? A mãe que mata o filho no estado puerperal. Aí tem lá no 124 o aborto. Aqueles crimes são crimes contra a vida. O latrocínio, apesar de retirar a vida da pessoa também, é um crime patrimonial, porque a pessoa, o que acontece? Ele aplica uma violência para roubar e acaba matando a pessoa. Então, ele está cometendo um crime de latrocínio. Seguindo, vamos avançando. Aí vem o crime de extorsão, que está no artigo 158.
Constranger alguém, mesma coisa que eu falei, ó, sempre, né, roubo e extorsão, emprego de violência ou grave ameaça. Só que aqui é constranger, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica a fazer ou tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, reclusão de 4 a 10 anos, tá? Então, é a forma simples do crime nesse caso aí, beleza? Então, pessoal, lembra sempre, né, pessoal, que é um crime, né, que envolve, né, o constrangimento, só que a pessoa está constrangendo alguém para obter uma vantagem. Então, ele vai ser punido? Vai. Agora, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, ó, 1/3 até a metade. Pessoal, aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque em nenhum momento eu falei se era somente uma arma de fogo ou se é uma arma o quê? Como? Ele fala arma. Então, independente da arma, vai ter aumento da pena de 1/3 até metade, tá? Porque a banca ela pode colocar se for mediante somente arma branca. Porque lá no crime do roubo, os dois aumentam a pena? Aumentam. Só que aumenta a pena de 1/3 a metade se for arma branca e arma de fogo em até 2/3 nesse caso. Aqui não, aqui é diferente. Aqui ele só fala arma, tá? Aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto lá do parágrafo 3º do artigo anterior, né? Que é justamente quando ele fala da questão lá do roubo lá, da violência, né? Se resulta violência, lesão corporal, né? Lembra que a gente falou ali, né? Que tem lá 7 a 18 anos, ou se resulta morte de 20 a 30 anos. Então, ao crime de extorsão, eu posso aplicar também. Seguindo, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção de vantagem, né? A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal ou morte, aplicam também lá o 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Então, tá aí, né, aquela questão do sequestro, porque ele restringe a liberdade da vítima, né, como condição para obter a vantagem, tá? Vamos seguindo aqui, vamos avançando, bora para cima. Aí tem o crime de sequestro propriamente dito, tá, pessoal? Ali, né, naquela questão, a gente tem um sequestro relâmpago, né, questão rápida, né, que está ali só para que ele restringir de um determinado rápido ali no caixa eletrônico, enfim, para poder obter vantagem. Essa é a figura que a gente chama de sequestro relâmpago. Aqui não. Aqui é o crime de sequestro, que a pessoa sequestra a pessoa, leva para um cativeiro, já tem um cativeiro, já está tudo planejado. O cativeiro está lá montado, tudo já esquematizado, vão fazer contato com a família, vão falar para não envolver a polícia e tudo. Então, isso aí é justamente o sequestro propriamente dito. O que diz aí o crime do artigo 159? Vamos lá, o que diz aí o crime? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Depois tu me passa, deixa o dispositivo aí, Romão. Copia o dispositivo que eu te falo onde que enquadra. Você fala sobre a questão lá o que fala? Você está falando questão lá da parte das provas, é isso? Deve estar falando da parte das provas, né? Vamos seguindo. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra, em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, reclusão de 8 a 15 anos. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, né? Aí o que acontece, pessoal? Aqui a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque nesse caso aqui, a pena ela vai ser o quê? Qualificada. Então, você tem o sequestro na forma simples, tá? Na forma simples, e você tem o sequestro, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado, que é a vítima, né, é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se é cometido por banda e quadrilha, você vai ver que vai ter uma pena o quê? Mais gravosa. Então, eu tenho
o sequestro, lembra sempre, tá, pessoal? O sequestro qualificado, tá bom? Sequestro qualificado e não majorado. Se do fato resulta a lesão corporal de natureza grave, aí é uma outra qualificadora, porque sequestrou e tudo, e a pessoa acabou causando uma lesão corporal na vítima. Então, de 16 a 24 anos, se resulta a morte, tá? Se nesse caso resulta aí a morte, reclusão de 20 a 24 a 30 anos, tá? Porque aí, olha a pena, bem gravosa, né? É uma das penas mais gravosas que tem. 24 a 30 anos de reclusão, porque estava sequestrada e acabou matando a pessoa. Isso aconteceu recentemente aí. Tem um caso aí que está também à tona aí de uma advogada. Enfim, né, muito provavelmente mataram e vai responder sequestro aí qualificado pela morte, pena de 24 a 30 anos. Se o crime é cometido em concurso ou concorrente, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Pessoal, isso aí se chama delação premiada, tá? Existem vários dispositivos normativos que trazem delação. Para quem sabe, né, pessoal, eu abordo, apesar de conhecer bem penal e processo penal, eu não abordo todo o penal e processo penal, eu abordo mais crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração, porque faz parte da segurança institucional, tá? Faz parte da matéria segurança institucional. Mas, paralelo a isso, eu tenho até um livro aí com 20 leis penais, né, publicado aí com lei seca, jurisprudência e muitas questões. Então, eu abordo essas 20 leis penais aí, drogas, tortura, né, organização criminosa, preconceito, Maria da Penha, todas essas leis eu abordo também. E por que eu estou falando isso? Porque aqui é uma forma de delação premiada. Mas se você for lá na organização criminosa, nós temos a chamada colaboração premiada, que traz vários benefícios ao acusado. Mas tem outras leis, né, como a lei, por exemplo, lavagem de dinheiro, como também outras leis como contra o crime contra a ordem tributária, né, a 8.137, que também trazem delações premiadas. E aqui não é diferente. Então, se aquela pessoa, né, que agiu em concurso, o concorrente que vai lá, denuncia a autoridade, né, ele se arrependeu, foi lá, denunciou a autoridade, a vítima está lá na fazenda tal, lá no interior, onde ninguém consegue chegar quase, enfim, foram lá e conseguiram resgatar. Então, ele vai ter uma pena reduzida de 1 a 2/3, tá? De 1 a 2/3. O que a banca cobrou aí uma vez? Falou que, nesse caso, ele responderia pelo crime na forma, com a pena, ele respondia pelo crime na forma privilegiada, tá, pessoal? Cuidado, para você responder na forma privilegiada, a pena ela tem que ser o quê? Mais branda. Aqui ele vai responder pela pena, tá bom? Pela pena máxima, tá? Da questão do sequestro, só que terá a pena o quê? Diminuída, tá? Só que ele vai ter uma pena diminuída porque ele foi o delator. Por isso que a gente chama de delação premiada, tá bom? Vamos seguindo aqui, vamos avançando. Vamos lá. Extorsão indireta. Aqui, quando cobra também, cobra somente aí o que está na lei. Exigiu receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra a terceiro, reclusão aí de 1 a 3 anos, não é um crime de menor potencial ofensivo, mas cabe substituição do processo, né, com base lá no artigo 89, porque a pena mínima não superior a 1 ano. Alterações de limites, aí vamos entrar em vários dispositivos que a gente vai trabalhar basicamente só a lei seca, tá, pessoal? Então tá aí, alteração de limite, suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Aqui é um crime de menor potencial ofensivo. Nas mesmas penas, incorre quem? Usurpação de águas, desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias, tá? Vai responder aí pelo crime também na forma, né? E o esbulho possessório, porque invade lá com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio, para fim de esbulho possessório, né? E dependendo da situação, ele pode até responder por crime de invasão de domicílio, tá, pessoal? Cuidado,
Tem que ler bem lá a situação hipotética que a banca possa trazer. Se o agente usa de violência, incorre também na pena excominada. Se a propriedade é particular e não é emprego de violência, somente mediante queixa. Ou seja, aí eu mostro para vocês o que eu falei anteriormente, seria um crime de ação penal privada, porque é somente mediante queixa, tá? Falou queixa, lembra lá o bizu que eu dei anteriormente, ação penal privada. Supressão, aí, ou alteração de marcas em animais, tá? Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho, alheio marcas ou sinal indicativo de propriedade, detenção de 6 meses a 3 anos, não é um crime de menor potencial ofensivo, mas cabe suspensão condicional do processo, devido à pena mínima não superior a 1 ano. Avançando, crime de dano. Aqui a gente pode falar um pouco mais aí sobre o crime de dano, porque existem alguns detalhes aí específicos aí. Pessoal, até aqui tranquilo? Fala aí para mim. Até aqui tá dando para acompanhar? Tranquilidade, viram os bizus, os detalhes, né? Depois nas questões vocês vão fazer aí também, depois resolvendo, vocês vão ver, né, que os detalhes todos que eu falei são realmente o que vem caindo aí nos últimos anos, tá? Vamos lá. Crime de dano, pessoal. Causar um dano por si só, ele pode responder pelo crime. Tá aqui bem claro aqui, tá? É um crime até de menor potencial ofensivo. Mas aí vem as questões das qualificadoras, né? Se você causa um dano a um patrimônio público, por exemplo, tu acha que vai responder por um crime simples? Não, você já vai responder por um crime qualificado. Então, aqui, você tem que ficar atento a esses danos qualificados, porque é o que cai em prova, que é a questão do crime qualificado. O que ele destruiu? Ah, ele destruiu isso, né? Destruiu aquilo. É qualificado? Vamos ver. Então, é isso que você tem que prestar atenção. Então, ó, destruir, utilizar ou deteriorar a coisa é um crime já praticado de dano. Crime até de menor potencial ofensivo, pena baixíssima. Agora, olha o detalhe aí, pessoal, né? Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, aí eu já tenho o quê? Um dano qualificado. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, é claro, né? Que às vezes ele pode lesionar a pessoa e ter uma lesão corporal gravíssima ali, de repente, né? O que mais? Quanto ao patrimônio, olha aí que eu acabei de falar, da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Outra forma de dano qualificado. Por motivo egoístico, com prejuízo considerável à vítima também, né? A pessoa lá de olho grande no material, no carro, gostou do carro lá da pessoa. Nossa, eu queria ter um carro aquele, mas não vai ficar assim não. Eu vou dar-lhe uma arranhada naquele carro e um chute naquela porta ali. É o famoso invejoso, né? Então, nesse caso aí, ele vai responder pelo dano na forma qualificada, tá? E a pena já vem um pouco mais salgada. Por quê? Ela é de detenção de 6 meses a 3 anos. Naquela situação, na forma simples, ele poderia ter até uma conciliação lá na Lei 9.099. Uma reparação do dano, né, uma composição civil do dano. Por quê? Porque aplicou lá, né, um crime com a pena de 1 a 6 meses. Mas agora, né, pela sua inveja ou por destruir o patrimônio, enfim, eu já não posso nem mais aplicar os benefícios da Lei 9.099, porque a pena ela é de 6 meses a 3 anos. Posso até aplicar a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima ela não superior a 1 ano, mas a pena máxima superior a 2 anos não é. Então, ele vai responder de qualquer forma. É claro que a pena branda ele não vai dar muita coisa para ele, não. Mas é diferente do crime de menor potencial ofensivo. Introdução, outro crime aí, ó. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, pessoal. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, né? Desde que o fato resulte prejuízo. Detenção de 15 dias a 6 meses. Tá bom? Quando cai, né? Não tem muito aqui o que falar. Quando cai, está aí, texto de lei. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, né? O interessante é porque não é uma forma simples de dano também. É um crime de dano, mas não é uma forma simples. É um tipo penal específico, não é um tipo penal qualificado. Cuidado, tá, pessoal?
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor histórico, arqueológico, né, artístico, arqueológico ou histórico. Então, 6 meses a 2 anos continua sendo um crime de menor potencial ofensivo, mas com a pena superior ao crime de dano lá, mas não é uma forma qualificada, tá? Porque existe um tipo específico do crime de dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Eu faria uma pegadinha assim, falava que seria um dano qualificado, né? Tem que tomar cuidado aí. Alteração de local especialmente protegido, alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Detenção de 1 mês a 1 ano. Também quando cai é literalidade. Nem esses últimos aí que eu estou falando, depois do dano lá, propriamente dito, quase não foram cobrados aí. Aí vem os detalhes interessantes aqui também, né? Porque aqueles crimes que nós falamos ali, do 163, inciso 4, né? E também do artigo 164, aí vocês têm que ficar atentos, porque esses crimes, pessoal, tem que ter aí a queixa, tá? Tem que ter a queixa, então fique atento, porque se tem que ter a queixa, o que vai acontecer, pessoal? Lembra lá que nós falamos? Se tem que ter a queixa, lembra sempre que, nesse caso, vai ser uma ação penal que privada, tá? Vai ser uma ação penal privada. Então, quais são as situações? Vou deixar bem claro para vocês aqui, vou até marcar aqui, ó, para você não esquecer. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável, ação penal privada, tá? Porque tem que ter a queixa da pessoa, né? Foi a mulher que foi lá por motivo egoísta lá e tal, né? Eu não tenho carro, meu namorado tem e tal, e o cara é apaixonado por ela, não fez a queixa. Vai ter o crime? Não, porque é uma ação penal privada. E aqui no 64 também, quando introduz ou deixa animal em propriedade alheia, também é uma ação penal privada. Ação penal privada, porque isso fica bem evidente lá no artigo 167, tá vendo? Tanto o 163, inciso 4, como o artigo 164, somente mediante queixa, então é ação penal privada, para aqueles 2 crimes ali. Detalhe importante. Apropriação indébita, pessoal, né? Você foi lá, apropriou de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Você já tem a posse do material, você não está roubando, você não está furtando. Já está com você, mas não é seu. Está com você, mas não é seu. Teu coleguinha foi lá, né, e deixou lá contigo um objeto específico. E você gostou do objeto, nunca mais devolveu. Você está se apropriando? Está se apropriando. Então, crime de apropriação, reclusão de 1 a 4 anos aí. Aí vem a majorante, né, a questão da apropriação indébita na forma majorada. Aumenta a pena de 1/3. Né? Nesse caso aqui é só 1/3, não é 1/3 a metade. Quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, né, testamenteiro ou depositário judicial, e em razão de ofício, emprego ou função. Então, são situações, né, que vão aumentar a pena. Então, vão trazer o crime de apropriação indébita na forma majorada, porque vão estar aumentando a pena nessas 3 situações aí, na verdade, em mais situações, né, desses 3 incisos específicos aí. Apropriação indébita previdenciária, pessoal, outro crime, né, que também já caiu bastante aí em prova. Não tenho visto nos últimos concursos, mas é um crime que já caiu muito em prova, tá ok? Aqui, pessoal, olha o que ele diz, ó, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional. Então, ele deixa de passar à Previdência Social, né, as contribuições que foram recolhidas. Então, para a configuração do delito, pessoal, não é necessário que haja dolo específico, né, de ter para si o quê? Aquela coisa, tá bom? Então, aqui nesse caso da apropriação indébita previdenciária, tá? Para que o crime seja consumado, basta o quê? A vontade livre e consciente de não recolher. Então, ele não recolheu, ele não está dizendo que ele pegou para ele, né? Ó, deixar de repassar, ele só está deixando de repassar. Então, ele teve a vontade livre, né, de não recolher as importâncias, tá bom? Então, é diferente, né?
Então, nesse caso, ele responde por reclusão de 2 a 5 anos. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada ao público. Recolher contribuições devidas, né, à Previdência que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Que mais? Pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Tá? Vai incorrer aí na mesma pena. Aí depois vem, né, a questão da extinção da punibilidade. Então, é possível extinguir a punibilidade? Sim. Cuidado que a gente não está falando de excludente, tá? A gente está falando somente da extinção da pena. Se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou, né, regulamento antes do início da ação fiscal. Isso tem que ficar bem claro, antes do início da ação fiscal. Aí eu posso, nesse caso, ter aí a extinção da pena. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, aí já é uma questão do juiz, né? É uma questão subjetiva aí do juiz, porque passa a ser uma situação facultada ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa, se o agente for o quê? Primário e de bons antecedentes. Desde que tenha promovido após o início da ação fiscal, antes do início da ação fiscal, já é um direito garantido dele, tá? Já é um direito garantido da extinção da punibilidade. Aqui vai caber o juiz aplicar ou não, porque tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecido a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou, né, o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o mínimo para o ajustamento aí de suas execuções fiscais. Avançando aqui, a faculdade, né, prevista no parágrafo 3º, que é justamente de o juiz aplicar ou não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo aí o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Avançando, pessoal, apropriação de coisa vida por erro, caso fortuito ou força da natureza, né? Porque a pessoa apropriou de uma coisa que não é dela. Então, apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, crime de menor potência ofensivo, 1 mês a 1 ano. Na mesma pena incorre a apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota que tem direito o proprietário do prédio. A apropriação de coisa achada, né, pessoal? Então, achou uma coisa, achar, não tem aquele ditado? Achado não é roubado? Não é roubado, mas você tem que entregar às autoridades se você não encontrar o proprietário no prazo de 15 dias. Olha, ó, quem acha coisa alheia, perdida, e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituir ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregar à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. As bancas põem, às vezes, 30, 45, 60, 5 dias. Cuidado com essas pegadinhas, tá? Aqui eu já vi várias pegadinhas. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto do artigo 155, parágrafo 2º, que é a forma privilegiada, tá bom? É a forma privilegiada que vem lá no furto privilegiado.